Olá, querido leitor. Seja muito bem-vindo a esta jornada literária que nos levará através dos tempos, onde as lições do passado ecoam profundamente em nossos corações contemporâneos. Hoje compartilho com você uma história que transcende épocas, uma narrativa sobre coragem silenciosa, dignidade inabalável e a força transformadora do amor verdadeiro. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Imagine uma mulher que carrega em seus olhos toda a dor do mundo, mas também toda a sua beleza. Uma alma que encontrou na simplicidade a grandeza e, no silêncio, a mais poderosa das vozes. Esta é uma história sobre como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas da alma humana, ambientada no México de 1878, quando a honra valia mais que o ouro e o coração era o único tesouro verdadeiro. Antes de começarmos esta jornada juntos, me conte, de onde você está nos acompanhando neste momento? Deixe nos comentários a sua cidade. Adoro saber que nossa história viajará por diferentes lugares e tocará corações em cantos distintos do nosso Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você. A Consorte Sábia, uma história de amor e sabedoria no harém imperial. A chegada forçada. As águas do Bósforo refletiam o bronze crepuscular quando a galera real cortou as ondas em direção ao palácio de Topkapi. No convés, entre guardas silenciosos como estátuas de mármore, Safie mantinha o olhar fixo no horizonte, onde Europa e Ásia se encontravam em um abraço eterno de espuma e luz. Seus dedos, ainda perfumados pelo óleo de lavanda, que aplicara discretamente sobre as têmporas, apertavam um pequeno frasco escondido nas dobras de sua túnica escura. Dentro dele, folhas secas de melissa e pétalas de rosa preservavam os últimos vestígios de seu mundo perdido, o gabinete repleto de manuscritos de seu pai, as manhãs entre tradução de textos antigos, a liberdade de questionar e aprender. O governador de Trebisonda havia falado com voz melosa ao entregá-la como tributo. Uma jovem adequada para enriquecer o harém de sua majestade imperial. Mas Safie conhecia a verdade que fervilhava por trás daquelas palavras corteses. Era a vingança contra seu pai, o erudito que se recusara a falsificar pergaminhos históricos para legitimar uma fraude. A brisa marinha carregava aromas de jasmim e sal, misturados ao incenso que queimava nos braseiros de prata da embarcação. Safie fechou os olhos, permitindo-se por um instante sentir saudade das montanhas cobertas de neve onde nascera, entre freixos brancos e o murmúrio constante de seu pai, traduzindo textos em grego antigo. Quando as muralhas do palácio se ergueram diante dela, como um sonho dourado e ameaçador, Safie tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Com movimentos precisos, mergulhou os dedos na fuligem fria do braseiro apagado e manchou discretamente o rosto. Abaixou o véu até quase cobrir os olhos, curvou os ombros e transformou sua postura ereta em algo humilde e insignificante. Se a beleza era a moeda mais valiosa naquele lugar, ela se tornaria invisível. Se a ignorância era a segurança, esconderia sua erudição como um tesouro secreto. Enquanto outras jovens iriam competir por atenção, ela lutaria para passar despercebida. As galeras atracaram com um ruído suave de madeira contra pedra. Guardas de turbantes brancos e vestes escarlates estenderam pranchas de cedro polido. O momento havia chegado. Safie pisou em terra firme pela última vez, como a filha livre de um tradutor. Quando voltasse a sentir o mundo além daquelas muralhas, seria uma mulher completamente diferente, embora ainda não soubesse que tipo de mulher se tornaria. A procissão se formou silenciosamente, como um ritual executado 1000 vezes. À frente, eunucos de vestes douradas. Atrás, as jovens tributo envoltas em tecidos que sussurravam contra o mármore. Por último, guardas cujas espadas brilhavam à luz das tochas. Safie seguiu o cortejo através de pátios onde a água dançava em chafarizes octogonais, passando por jardins onde o perfume de rosas se misturava ao aroma de canela que vinha das cozinhas imperiais. Cada passo a levava mais fundo no coração de um império, mais longe da vida que conhecera. Mas enquanto caminhava, seus dedos apertavam o frasco de ervas,
e ela murmurava uma antiga canção em grego que sua mãe lhe ensinara sobre pássaros que encontram liberdade, mesmo nas gaiolas mais douradas. O que Safiê não podia imaginar era que, em algum lugar daquele labirinto de mármore e mistério, um jovem sultão se debatia contra uma melancolia profunda, tão prisioneiro quanto ela de uma vida que não escolhera. O harém imperial. O harém real se estendia como uma cidade dentro de outra cidade, com seus próprios pátios, fontes e segredos. Safiê seguiu pelo corredor principal, onde colunas de mármore branco sustentavam arcos decorados com mosaicos azuis de Iznik que pareciam capturar pedaços do céu. Outras jovens já estavam sendo conduzidas por uma mulher majestosa, de olhos penetrantes e vestes bordadas em fios de ouro. Era a primeira dama do harém, uma figura cuja autoridade ecoava em cada gesto calculado. Safiê manteve-se no final do grupo, observando discretamente suas companheiras de infortúnio. Havia ali filhas de comerciantes ricos, órfãs de beleza extraordinária, jovens de famílias nobres oferecidas como alianças políticas. Todas exibiam o que acreditavam ser seus maiores trunfos: cabelos trançados com fios de prata, lábios tingidos com carmim, perfumes que deixavam rastros de âmbar e sândalo. A mulher que as conduzia parou diante de uma fonte circular onde peixes dourados nadavam entre nenúfares brancos. Sua voz ecoou pelo pátio com autoridade secular. Vocês agora pertencem ao mundo mais protegido e mais perigoso do império. Aqui, a beleza é poder, mas a inteligência é sobrevivência. Cada uma de vocês será avaliada não apenas pela aparência, mas por suas habilidades e potencial para enriquecer a vida de sua majestade imperial. Safiê observou as outras jovens se endireitarem, preparando-se para demonstrar seus talentos. Uma começou a recitar versos em árabe com voz melodiosa. Outra executou uma dança delicada, movendo-se como seda ao vento. Uma terceira cantou uma balada persa que fez os próprios pássaros do jardim silenciarem para escutar. Quando chegou sua vez, Safiê curvou-se profundamente e, com voz rouca e sussurrada, murmurou: humilde serva, não possui talentos dignos dos ouvidos imperiais. A primeira-dama a estudou por um momento que pareceu se estender por séculos. Safiê manteve os olhos baixos, o coração batendo como tambores de guerra, mas seus dedos encontraram novamente o frasco de ervas escondido em suas roupas. Foi então que uma das jovens desabou. A tensão, o calor, o medo, tudo se tornou demais para uma garota de não mais que 16 anos, que caiu como uma boneca de porcelana quebrada. Instintivamente, Safiê se moveu. Seus dedos encontraram o pulso da jovem, verificaram a respiração, analisaram os sinais. Com movimentos precisos, retirou um pequeno frasco e fez a garota inalar uma essência de hortelã e alecrim. Apenas um desmaio causado pelo calor e nervosismo, murmurou, esquecendo momentaneamente seu disfarce de ignorância. Ela precisa de água fresca e sombra. A primeira-dama arqueou uma sobrancelha. Por um instante, Safiê sentiu que tinha se exposto perigosamente. Mas a mulher apenas assentiu e fez sinal para que eunucos cuidassem da jovem desmaiada. Interessante. Foi tudo que disse, mas seu olhar permaneceu em Safiê por mais tempo do que ela julgava confortável. As avaliações continuaram, mas Safiê agora sabia que havia cometido um erro. Seu conhecimento de medicina, tão natural quanto respirar, havia vazado através de seu disfarce cuidadosamente construído. Quando foram conduzidas aos aposentos, ela foi designada para uma pequena cela nos fundos do harém, longe dos quartos luxuosos reservados às jovens mais promissoras. Era exatamente o que desejara, mas agora se perguntava se não havia pago um preço alto demais por essa invisibilidade. Sozinha, finalmente, examinou seu novo mundo. Uma janela gradeada que dava para um pátio menor, uma cama simples coberta por tecidos de algodão, uma bacia de água e um pequeno baú para seus pertences inexistentes. Na parede, encontrou uma fenda entre as pedras, onde escondeu cuidadosamente seus frascos de ervas. Se conseguisse manter seu disfarce e evitar mais deslizes, talvez sobrevivesse àquele lugar dourado que aprisionava almas tão eficientemente quanto suas muralhas protegiam corpos. Mas enquanto a lua se erguia sobre os minaretes do palácio, Safiê
Não podia imaginar que suas habilidades médicas, tão perigosamente expostas, seriam precisamente o que a salvaria naquele mundo de aparências e intrigas. Os mistérios do sultão. Os corredores do palácio sussurravam histórias em cada eco de passos sobre mármore polido. Safié aprendera rapidamente que, para sobreviver naquele labirinto de intrigas, precisava compreender não apenas as regras visíveis, mas também os segredos que circulavam como incenso entre as colunas douradas. Durante suas primeiras semanas no harém, ela observava e escutava. As outras jovens falavam em sussurros sobre o misterioso Sultan Ahmed, e cada fragmento de informação era como uma peça de mosaico que lentamente revelava um retrato complexo. Dizem que ele tem apenas 28 anos, mas seus olhos carregam a tristeza de um homem muito mais velho, murmurava Zeynep, uma jovem de cabelos cor de cobre que dormia na cela ao lado da sua. Não é como os sultões anteriores, acrescentava Leila, filha de um comerciante de Esmirna. Não escolhe suas favoritas pela beleza ou habilidades artísticas. Dizem que procura algo mais profundo, algo que nem ele mesmo sabe definir. Safié fingia dormir enquanto escutava essas conversas. Soube assim que Ahmed assumira o trono muito jovem, após a morte prematura de seu pai em uma campanha militar. Soube que crescera desconfiando dos afetos humanos, cercado por cortesãos que viam em cada sorriso uma oportunidade de manipulação. Perdeu a fé no amor, sussurrava uma voz mais experiente. Talvez uma das mulheres mais antigas do harém. Tantas tentaram conquistá-lo com promessas vazias e paixões fingidas que agora ele se protege com uma armadura de indiferença. Gulbahar, a mulher que supervisionava as atividades das jovens e cuja presença irradiava autoridade natural, às vezes observava Safié com curiosidade crescente. Era ela quem trazia as informações mais preciosas sobre o sultão, embora sempre envolvidas em camadas de prudência. Sua Majestade Imperial, dizia Gulbahar, enquanto bordam sentadas no pavilhão das flores, é um homem de grande inteligência. Fala 7 idiomas, estuda filosofia e matemática, corresponde-se com eruditos de Alexandria e Córdoba, mas vive como um prisioneiro de sua própria grandeza. Safié ergueu os olhos do bordado simples que fingia executar com dificuldade. Como pode alguém ser prisioneiro do poder? Gulbahar sorriu, um sorriso que carregava décadas de sabedoria palatina. Quando se tem o poder de vida e morte sobre milhões, jovem, descobre-se que a alma pode morrer de solidão, mesmo cercada por multidões. Foi então que Safié compreendeu algo fundamental. Ahmed não era apenas um sultão caprichoso procurando entretenimento. Era um homem jovem aprisionado pela magnitude de suas responsabilidades, procurando algo que nem ele mesmo sabia nomear. As semanas passaram como folhas levadas pelo vento do Bósforo. Safié mantinha sua rotina de invisibilidade. Levantava antes do amanhecer, ajudava discretamente nas tarefas menores do harém, fingia dificuldades com leituras simples quando alguma supervisora testava sua educação. Mas à noite, quando a lua prateava os jardins e o silêncio descia sobre o palácio como um véu de seda, ela permitia-se caminhar pelos pátios menores. Era nesses momentos que se sentia mais próxima de sua antiga vida, quando podia sussurrar para si mesma trechos de poesia grega que seu pai lhe ensinara. Uma dessas noites, sentada junto a uma fonte onde a água cantava uma melodia cristalina, Safié não pôde resistir. Começou a cantar muito baixinho, uma antiga canção que sua mãe lhe ensinara sobre pássaros que sonhavam com montanhas distantes. A melodia fluía em grego antigo, cada palavra uma ponte entre seu passado perdido e seu presente incerto. O que ela não sabia era que, nas sombras de uma colunata próxima, uma figura solitária havia parado para escutar. Sultan Ahmed, incapaz de dormir e vagando pelos jardins como fazia todas as noites, ouviu aquela voz pura cantando em uma língua que poucos no palácio dominavam. Pela primeira vez em anos, algo despertou sua curiosidade profunda. Quem seria aquela jovem que cantava sobre liberdade em versos que ele próprio estudara em seus manuscritos? Por que aquela melodia simples tocava uma região de sua alma que julgava morta para sempre? Ahmed permaneceu oculto, até que a canção terminou, e a jovem desapareceu silenciosamente entre as sombras. Mas suas palavras em grego antigo ecoaram em sua mente durante toda aquela noite insone. Mesmo em gaiolas douradas, a alma dos pássaros
sonha com os céus infinitos. A amizade com Gulbahar. O pavilhão das flores era um santuário octogonal, onde laranjeiras centenárias sombreavam divãs cobertos por tecidos de seda azul. Era ali que Gulbahar, cujo nome significava Rosa da Primavera, conduzia as lições de etiqueta palatina para as jovens do harém. Safiye descobriu rapidamente que Gulbahar era muito mais que uma supervisora. Aos 45 anos, ela carregava em si a sabedoria de 2 décadas vividas no coração do poder otomano. Havia sido favorita do pai de Ahmed, conhecia cada corredor secreto, cada aliança oculta, cada perigo que espreitava por trás dos sorrisos corteses. Criança, disse Gulbahar numa tarde quando estavam sozinhas no pavilhão. Você acredita mesmo que esse disfarce mal construído pode enganar olhos treinados para decifrar mistérios? Safiye ergueu os olhos do bordado que fingia executar com dificuldade, sentindo o coração acelerar. Gulbahar a observava com um sorriso maternal que misturava compreensão e advertência. Não sei do que falais, senhora, murmurou Safiye, mantendo a voz rouca e humilde que cultivara. Sei reconhecer conhecimento escondido, querida. Você move as mãos como alguém acostumada a manusear instrumentos delicados. Seus olhos seguem textos escritos mesmo quando finge não saber ler. E na noite em que Aishi desmaiou, demonstrou conhecimentos médicos que só se adquirem com anos de estudo. O silêncio se estendeu entre elas como uma ponte invisível. Safiye percebeu que chegara a um momento crucial: manter a mentira ou confiar na mulher que poderia se tornar sua maior aliada ou sua mais perigosa inimiga. Meu pai, disse finalmente, com a voz real pela primeira vez em semanas, era tradutor de textos antigos. Cresci entre manuscritos em grego, árabe e persa. Aprendi medicina através de textos de Avicena e Galeno. Gulbahar assentiu lentamente. Filha de Ibn Rashid, o tradutor de Trebizonda. Ouvi falar da desgraça de sua família. O governador Mustafa Pasha ofereceu você como tributo para se vingar da recusa de seu pai em falsificar documentos históricos. Safiye sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Era a primeira vez que alguém falava o nome de seu pai naquele lugar, e escutar Gulbahar conectar as peças de sua história destruída foi como ter uma ferida tocada com delicadeza. Por que não me delatais? Perguntou. Porque reconheço força onde outros veem fraqueza, querida. E porque este palácio precisa de mentes brilhantes, não apenas rostos bonitos. Gulbahar se inclinou, sua voz baixando para um sussurro conspiratório. Mas você deve ser mais cuidadosa. Há olhos aqui que procuram qualquer pretexto para destruir uma rival em potencial. A partir daquele dia, estabeleceu-se entre elas uma amizade profunda. Gulbahar se tornou a mãe que Safiye perdera, a mentora que ela não sabia que precisava. Ensinava-lhe os códigos não escritos do harém, como identificar aliadas e inimigas, como navegar pelas correntes traiçoeiras da política palatina, como sobreviver em um mundo onde a confiança era luxo perigoso. Sua Majestade Imperial, revelou Gulbahar numa tarde dourada, é diferente dos sultões anteriores. Não se impressiona com artifícios. Procura a autenticidade em um mundo repleto de máscaras. Isso pode ser sua vantagem ou sua ruína. Como assim? Se ele descobrir sua verdadeira natureza, pode admirar sua coragem e inteligência, mas se descobrir através de outros, pode interpretar como engano e punir com severidade. Gulbahar também ensinou Safiye sobre os perigos específicos que enfrentava. Havia mulheres no harém que viam em cada nova chegada uma ameaça potencial, facções que se formavam e desfaziam como areia movediça, eunucos que comercializavam informações como outros comercializavam especiarias. Rukiye, advertiu Gulbahar, é a mais perigosa. Bela, inteligente, ambiciosa e completamente sem escrúpulos. Filha do governador de Bursa, acredita que merece ser a próxima favorita imperial. Cuidado com ela. Durante essas conversas, Safiye sentia-se renascer lentamente. Pela primeira vez desde sua chegada, podia ser parcialmente ela mesma. Podia discutir textos antigos com alguém que apreciava conhecimento. Podia demonstrar suas habilidades médicas quando Gulbahar trazia jovens com pequenos problemas de saúde. Você tem o poder de curar, disse Gulbahar numa tarde, enquanto Safiye preparava uma pomada para aliviar dores nas costas de uma das cozinheiras. Em um lugar onde tantas mentes adoecem de solidão e desespero,
Isso é um dom precioso. Mas a advertência permanecia sempre presente. Seja cuidadosa, filha. O conhecimento é poder, mas também perigo. E há pessoas aqui que fariam qualquer coisa para eliminar uma rival que possuísse algo que elas não podem oferecer. Safie assentiu, compreendendo que sua sobrevivência dependeria de encontrar o equilíbrio perfeito entre revelar suficiente de si mesma para ser valorizada e esconder o bastante para permanecer segura. O que nenhuma das duas podia prever era que os ventos do destino já começavam a soprar mais forte e que muito em breve todas as precauções do mundo não seriam suficientes para manter Safie nas sombras que escolhera como refúgio. O primeiro encontro. A lua nova deixava os jardins do palácio mergulhados em uma escuridão aveludada, pontilhada apenas pelas estrelas que brilhavam como diamantes sobre o Bósforo. Era nessas noites sem lua que Safie se permitia os momentos mais perigosos de liberdade, cantar as antigas melodias que sua mãe lhe ensinara. Sentada junto à fonte octogonal no Jardim das Rosas, onde o perfume noturno das flores se misturava ao aroma de jasmim que vinha dos pátios distantes, ela deixou sua voz fluir em grego antigo. Era uma canção sobre pássaros que sonhavam com montanhas distantes, sobre liberdade que transcendia gaiolas douradas, sobre a eternidade da alma humana. As palavras emergiram como pérolas de sua garganta. Aetipo onirevo devuná, cardies purtipun yatonuranó. Águias que sonham com montanhas, corações que batem pelo céu. O que Safie não sabia era que Sultan Ahmed, incapaz de encontrar sono mais uma vez, vagava pelos jardins como fazia todas as noites, desde que assumira o trono. A insônia havia se tornado sua companheira mais fiel, junto com a melancolia que o envolvia como uma segunda pele. Quando a melodia chegou aos seus ouvidos, Ahmed parou abruptamente. Conhecia aquele idioma. Havia estudado textos em grego antigo desde a adolescência. Correspondia-se com eruditos de Constantinopla e Alexandria, mas nunca ouvira aqueles versos cantados com tal pureza, tal compreensão profunda do significado por trás das palavras. Aproximou-se silenciosamente, permanecendo oculto atrás de uma coluna de mármore decorada com arabescos. À luz das estrelas, pôde distinguir a silhueta de uma jovem que não reconheceu. Seu porte era digno apesar das roupas simples, e sua voz carregava uma educação que contrastava completamente com sua aparência humilde. Safie continuou cantando, ignorando a presença oculta que a observava. A canção falava sobre a liberdade da alma, sobre como nem mesmo as correntes mais douradas podiam aprisionar o espírito humano. Era uma melodia que sua mãe cantara para consolá-la durante tempestades, prometendo que sempre haveria céu azul além das nuvens mais escuras. Ahmed sentiu algo despertar em sua alma, uma emoção que julgava morta há anos. Não era apenas a beleza da voz ou a perfeição da pronúncia grega. Era a compreensão profunda que ela demonstrava daqueles versos antigos, a maneira como cada palavra carregava peso emocional autêntico. Quando a canção terminou, o silêncio desceu sobre o jardim como um véu de seda. Safie permaneceu sentada por mais alguns momentos, os olhos fechados, permitindo que as últimas notas ecoassem em sua mente. Então, se levantou graciosamente e desapareceu entre as sombras dos ciprestes. Ahmed permaneceu imóvel muito tempo depois que ela partiu. Pela primeira vez em anos, sentia curiosidade genuína por outro ser humano. Quem era aquela jovem que cantava sobre liberdade em versos que tocavam a essência de sua própria prisão dourada? Como alguém no harém havia adquirido educação suficiente para compreender não apenas o idioma, mas o significado profundo daqueles textos antigos. Nos dias que se seguiram, Ahmed se pegou esperando pelas noites sem lua. Vagava pelos jardins, esperando ouvir novamente aquela voz, mas a jovem misteriosa não retornou ao mesmo local. Começou a observar discretamente as mulheres do harém durante as cerimônias oficiais, tentando identificar aquela que havia tocado sua alma com canções antigas. Safie, por sua vez, continuava sua rotina de invisibilidade, sem suspeitar que havia despertado o interesse do homem mais poderoso do império, mas sentia-se estranhamente inquieta, como se algo importante houvesse mudado na atmosfera do palácio. Gulbahar notou sua agitação. Você parece diferente, criança. Alguma coisa aconteceu? Apenas sinto que
Que algo está mudando, respondeu Safiye, incapaz de explicar a sensação de que forças invisíveis se moviam ao seu redor como marés distantes. O que nenhuma das duas podia imaginar era que Ahmed havia tomado uma decisão. Convocaria seu chefe dos eunucos e ordenaria uma investigação discreta sobre todas as jovens do harém que dominassem idiomas antigos. Pela primeira vez em anos, sentia-se vivo, movido por uma curiosidade que era quase esperança. A canção de Safiye havia plantado uma semente no coração árido do sultão e nada seria mais como antes. Jogos de poder. Os salões do harém fervilhavam com uma tensão quase palpável quando Ruqyah fez sua entrada triunfal no pavilhão principal. Aos 22 anos, filha do poderoso governador de Bursa, ela possuía uma beleza que parecia esculpida pelos próprios artesãos imperiais. Pele como porcelana de Iznik, olhos verdes como esmeraldas da Pérsia, cabelos negros que cascateavam como seda até a cintura. Mas sua verdadeira arma não era a beleza física, era a inteligência calculista que brilhava por trás daqueles olhos felinos, a capacidade de transformar cada gesto em estratégia, cada palavra em armadilha. Safiye observava de longe, enquanto Ruqyah executava uma dança que parecia hipnotizar todos os presentes. Seus movimentos eram precisos, como os de uma predadora, cada passo calculado para demonstrar graça e sedução. As outras jovens do harém a assistiam com uma mistura de admiração e inveja mal disfarçada. Ela chegou há 3 semanas, murmurou Gulbahar para Safiye, enquanto fingiam bordar no terraço adjacente. E já conseguiu mais audiências privadas com supervisores importantes do que outras conseguem em meses. Como? Ruqyah é mestre na arte de fazer as pessoas sentirem-se especiais, identifica os desejos ocultos de cada um e oferece exatamente aquilo que eles mais precisam ouvir. Naquele momento, Ruqyah terminou sua apresentação com uma reverência perfeita. Seus olhos varreram o ambiente e pararam brevemente em Safiye, que rapidamente baixou o olhar para o bordado. Mas foi tarde demais. Algo no olhar de Ruqyah sugeriu que ela havia notado mais do que Safiye gostaria. Mais tarde naquele dia, Safiye descobriu que Ruqyah não era sua única preocupação. Durante uma conversa sussurrada entre duas eunucas, escutou um nome que a fez tremer: Yusuf Pasha. Yusuf Pasha era o tesoureiro imperial, um homem de 50 anos que controlava as finanças do império com punho de ferro. Mas Gulbahar a advertiu sobre outros aspectos de sua natureza. Corrupto até os ossos, ambicioso como uma víbora e suficientemente inteligente para disfarçar seus crimes atrás de uma fachada de lealdade impecável. Por que devo me preocupar com ele? Perguntou Safiye. Porque Yusuf Pasha compreendeu algo que muitos ignoram. Quem controla as afeições do sultão controla o império. Ele procura uma marionete no harém, alguém que possa influenciar Ahmed em seu favor. A confirmação dos temores de Gulbahar veio sooner than expected. Numa tarde em que Safiye ajudava discretamente na biblioteca menor do harém, organizando manuscritos médicos que ninguém mais sabia ler, escutou vozes baixas vindo de um corredor adjacente. A jovem tem potencial, dizia uma voz masculina que ela não reconheceu. Beleza excepcional, inteligência aguçada e ambição suficiente para ser moldada aos nossos propósitos. E quanto às irregularidades financeiras que descobriste? A segunda voz era feminina, melodiosa, mas fria como aço. Serão resolvidas quando eu tiver influência suficiente sobre as decisões imperiais. Uma palavra da favorita certa no ouvido do sultão pode valer mais que 1000 subornos. Safiye reconheceu a voz feminina com um arrepio de compreensão. Ruqyah. Ela havia formado uma aliança com Yusuf Pasha, oferecendo-se como instrumento de sua ambição corrupta em troca de apoio para se tornar a próxima favorita imperial. Quando as vozes se afastaram, Safiye permaneceu imóvel entre os manuscritos, o coração batendo como tambores de guerra. Compreendia agora que estava no centro de forças muito mais perigosas do que imaginara. Não se tratava apenas de sobrevivência pessoal, mas de intrigas que poderiam afetar o destino do próprio império. Naquela noite, procurou Gulbahar no pavilhão das flores. A lua crescente prateava as laranjeiras quando compartilhou o que havia escutado. Suspeita disso há semanas, murmurou Gulbahar, seus olhos brilhando com preocupação genuína. Yusuf Pasha
tem desviado recursos do Tesouro Imperial para financiar suas propriedades privadas. Precisa de proteção política antes que suas atividades sejam descobertas. E Ruquier é sua aposta para conseguir essa proteção? Exatamente. Ela oferece beleza, inteligência e ambição. Ele oferece poder e riqueza. É uma aliança que pode destruir tudo o que há de honesto neste império. Safié sentiu um peso descendo sobre seus ombros. O que posso fazer? Sou apenas uma jovem escondida nos cantos do harém. Gulbahar a estudou por um longo momento, seus olhos refletindo décadas de sabedoria palatina. Às vezes, criança, aqueles que permanecem nas sombras veem verdades que escapam aos que vivem na luz. E às vezes, uma jovem escondida pode ser exatamente quem o destino escolheu para fazer a diferença. O que nenhuma das duas podia imaginar era que Sultan Ahmed, em seus aposentos privados, acabara de ordenar a seu chefe dos eunucos que investigasse discretamente todas as jovens do harém com conhecimento de idiomas clássicos. A voz que cantara em grego antigo havia plantado uma semente de curiosidade que crescia a cada dia. Os jogos de poder estavam começando, e Safié descobriria em breve que não poderia permanecer escondida para sempre. Revelação e aproximação. A biblioteca privada de Sultan Ahmed era um santuário onde mundos inteiros viviam entre páginas amareladas pelo tempo. Manuscritos em árabe, persa, grego e latim ocupavam estantes de cedro do Líbano que se erguiam até o teto abobadado. Era ali que Ahmed buscava refúgio quando o peso da coroa se tornava insuportável. Naquela manhã dourada de outono, ele havia decidido agir. A investigação discreta de seu chefe dos eunucos havia identificado 3 jovens do harém com conhecimento de idiomas clássicos. Uma delas era Safié, descrita nos relatórios como jovem de aparência humilde, possivelmente com educação superior à que demonstra. Quando Safié foi convocada aos aposentos imperiais, sentiu as pernas tremerem como folhas ao vento. Gulbahar a havia preparado rapidamente, sussurrando conselhos enquanto ajustava seu véu e roupas. Seja respeitosa, mas não servil. Ele valoriza a dignidade acima de bajulação. E lembre-se, a verdade, revelada no momento certo, pode ser mais poderosa que qualquer mentira. O percurso até a biblioteca pareceu se estender por séculos. Guardas silenciosos a escoltaram através de corredores onde a luz filtrada por muxárabes criava padrões dançantes sobre tapetes persas. Quando as portas duplas de madeira marchetada se abriram, Safié entrou em um mundo que a fez esquecer momentaneamente de respirar. Ahmed estava de pé diante de uma janela que dava para o Bósforo, sua silhueta recortada contra a luz matinal. Quando se virou para encará-la, Safié viu um homem jovem, mas cujos olhos carregavam o peso de responsabilidades imensas. Havia neles uma melancolia profunda, mas também uma inteligência aguçada que parecia penetrar até a alma. "Aproxime-se", disse ele em voz baixa, mas que ecoou pelo ambiente repleto de conhecimento acumulado. Safié avançou alguns passos e então, para a surpresa de todos os presentes, permaneceu ereta. Não se curvou, nem se prostrou como ditava o protocolo. Algo em sua dignidade natural se recusava a se humilhar, mesmo diante do homem mais poderoso do mundo. Ahmed arqueou uma sobrancelha, mas não havia irritação em seus olhos, apenas curiosidade crescente. "Dizem-me que você possui conhecimentos incomuns para uma jovem de sua condição aparente", disse ele, gesticulando em direção às estantes repletas de manuscritos. "Majestade imperial", respondeu Safié, sua voz agora clara e educada, abandonando a rouquidão fingida que cultivara por meses. "Todo conhecimento é um presente divino, independente de quem o recebe." Ahmed se moveu entre as estantes com a graciosidade de um felino. Retirou um manuscrito em grego antigo e o abriu numa página específica. "Pode ler isto?" Safié olhou para o texto e sentiu seu coração acelerar. Era um trecho de Galeno sobre medicina herbal, exatamente o tipo de conhecimento que seu pai a ensinara durante anos. Por um momento, considerou fingir ignorância, mas algo nos olhos de Ahmed, uma solidão que ecoava sua própria, a fez decidir pela verdade. "Deixe que o alimento seja teu remédio, e o remédio seja teu alimento", leu ela fluentemente, "pois na natureza encontram-se as chaves para a cura, tanto do corpo quanto da alma."
O silêncio que se seguiu era carregado de eletricidade. Ahmed fechou o manuscrito lentamente e estudou Safiye com nova intensidade. Onde aprendeu grego clássico? Meu pai era tradutor de textos antigos, Majestade. Cresci entre manuscritos e aprendi que o conhecimento não conhece fronteiras de idioma ou época. Ahmed se aproximou e Safiye pôde sentir o perfume sutil de âmbar e sândalo que emanava de suas vestes. E o que mais aprendeu com seu pai? Que a verdade é mais valiosa que o ouro e que um dia pode custar tudo o que se possui. Ahmed compreendeu imediatamente a referência à desgraça de sua família. Seu chefe dos eunucos havia investigado minuciosamente o passado de cada candidata. E por que escolheu se esconder aqui? Por que não revelou sua educação desde o início? Safiye ergueu o queixo com dignidade que contrastava com suas roupas humildes. Porque aprendi que, em um mundo onde a aparência vale mais que a substância, às vezes a invisibilidade é a única proteção que uma mulher possui. Pela primeira vez em anos, Ahmed sorriu. Um sorriso genuíno que transformou completamente sua expressão melancólica. E agora? Ainda acredita que precisa se esconder? Depende, Majestade Imperial, disse Safiye, encontrando coragem em algum lugar profundo de sua alma. Do que Vossa Majestade valoriza mais? A máscara ou a pessoa por trás dela? Ahmed riu, um som suave que ecoou entre os manuscritos como música. Era a primeira vez que ria genuinamente desde que assumira o trono. Sente-se, disse ele, gesticulando para uma poltrona próxima à janela. Gostaria de conhecer a pessoa por trás da máscara. E assim, cercados por séculos de sabedoria humana, preservada em páginas amareladas, Sultan Ahmed e Safiye começaram a conversar. Falaram sobre filosofia e medicina, sobre a responsabilidade do conhecimento e o peso da solidão, sobre sonhos perdidos e esperanças ainda vivas. Quando a sessão terminou, 2 horas depois, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado. Ahmed havia encontrado uma alma que ecoava a sua própria busca por significado. Safiye havia descoberto que até mesmo sultões podiam ser prisioneiros de suas circunstâncias. Ao sair da biblioteca, ela carregava consigo mais que memórias de uma conversa extraordinária. Carregava a esperança perigosa de que talvez, apenas talvez, houvesse encontrado alguém que compreendia que o verdadeiro valor humano não se media por títulos ou aparências, mas pela profundidade da alma. Transformação gradual. As semanas que se seguiram transformaram sutilmente o ritmo do palácio, como se uma nova música houvesse começado a tocar nos corações de seus habitantes principais. Ahmed convocava Safiye para conversas regulares em sua biblioteca, sempre sob o pretexto formal de consultar conhecimentos médicos antigos ou discutir traduções de textos filosóficos. Durante esses encontros, Safiye gradualmente abandonava as camadas de disfarce que havia construído tão cuidadosamente. Primeiro, permitiu que sua postura natural se manifestasse, ereta, digna, refletindo anos de educação refinada. Depois, deixou sua voz assumir o tom educado que lhe era natural. Finalmente começou a demonstrar a extensão real de seus conhecimentos. Ontem li um tratado de Al-Razi sobre febre infantil, comentou Ahmed, numa tarde dourada enquanto folheava um manuscrito persa. Algumas passagens me parecem obscuras. Safiye, agora sentada confortavelmente numa poltrona próxima, estendeu a mão para receber o texto. Al-Razi era brilhante, mas às vezes usava terminologia que se perdeu com o tempo. Esta passagem aqui, ele se refere a uma preparação que mistura mel silvestre com extratos de salgueiro. Meu pai me ensinou que o salgueiro contém elementos que reduzem a febre naturalmente. Ahmed observava fascinado como ela traduzia não apenas as palavras, mas os conceitos por trás delas. Era raro encontrar alguém que combinasse erudição com compreensão prática, teoria com aplicação. E você já preparou essa fórmula? Várias vezes quando era criança. Meu pai insistia que o conhecimento só tem valor quando pode aliviar sofrimento real. Essas conversas revelaram a Ahmed uma mente que ele há muito procurava sem saber. Safiye não apenas dominava idiomas e textos antigos, ela compreendia a responsabilidade que vinha com o conhecimento. Falavam sobre reformas educacionais, sobre como a medicina poderia ser democratizada, sobre sonhos de um império onde o mérito valesse mais que a origem. Às vezes imagino,
disse Ahmed numa tarde enquanto observavam o Bósforo através da janela da biblioteca. Como seria governar um povo verdadeiramente educado? Não súditos ignorantes que obedecem por medo, mas cidadãos que participam porque compreendem. É um sonho perigoso, Majestade, respondeu Safie suavemente. Conhecimento é poder, e poder redistribuído ameaça estruturas antigas. Perigoso, mas necessário. Um império baseado apenas na ignorância de seus súditos está destinado ao colapso. Para Safie, essas conversas eram como água para uma planta ressecada. Depois de meses escondendo sua verdadeira natureza, poder finalmente usar sua mente em discussões profundas era quase intoxicante. Ahmed era um interlocutor extraordinário. Inteligente, bem educado, mas também humano em suas dúvidas e vulnerabilidades. Gradualmente, ela começou a compartilhar não apenas conhecimentos, mas sonhos. Falou sobre sua visão de uma medicina que não fosse privilégio dos ricos, sobre biblioteca onde mulheres pudessem estudar livremente, sobre um mundo onde a educação fosse direito, não favor. Meu pai costumava dizer, compartilhou numa tarde quando discutiam filosofia política, que toda revolução verdadeira começa na mente de uma pessoa que se recusa a aceitar que sempre foi assim, seja justificativa para perpetuar injustiças. Ahmed parou de folhear o manuscrito que examinava e a olhou intensamente. Seu pai era um homem sábio. Era um homem que pagou caro por suas convicções, como todos que escolhem a verdade acima da conveniência. Mas as mudanças não se limitavam às horas passadas na biblioteca. Safie descobriu que não conseguia mais simplesmente observar o sofrimento ao seu redor sem agir. Começou discretamente a usar seus conhecimentos médicos para ajudar outras mulheres do harém. Quando Aisha desenvolveu uma infecção persistente, Safie preparou uma pomada com ervas anti-inflamatórias. Quando Leila sofria de insônia crônica, ela criou uma mistura de camomila e valeriana, que trouxe alívio imediato. Quando uma das cozinheiras se queixou de dores articulares, Safie ensinou exercícios suaves e preparou óleos de massagem. Gulbahar observava essas atividades com orgulho maternal, mas também com preocupação crescente. Você está se expondo perigosamente, criança, advertiu numa noite enquanto caminhavam pelos jardins iluminados pela lua. Suas habilidades estão chamando a atenção. Não posso simplesmente ignorar sofrimento quando tenho conhecimento para aliviá-lo, respondeu Safie. Seria como ter água e observar pessoas morrendo de sede. Admiro sua compaixão, mas lembre-se, há pessoas aqui que transformariam até mesmo atos de bondade em armas contra você. A advertência de Gulbahar se mostrou profética. Ruquier havia notado as atividades médicas de Safie e começou a plantar sementes de suspeita entre outras mulheres do harém. É estranho, comentou ela numa voz melodiosa durante uma reunião no pavilhão principal. Como alguém que fingia ser ignorante, de repente demonstra conhecimentos tão especializados. As palavras eram aparentemente inocentes, mas o tom carregava veneno sutil. Outras jovens começaram a olhar Safie com suspeita crescente. Quem era ela realmente? Por que havia escondido suas habilidades? E o mais importante, que tipo de proteção especial ela estava recebendo para poder se encontrar regularmente com o sultão? Ahmed, por sua vez, descobria-se ansioso pelos encontros com Safie. Pela primeira vez em anos, sentia-se genuinamente interessado nos dias que viriam. Suas conversas eram oásis de autenticidade em um deserto de cerimônias vazias e bajulações calculadas. Mas também notou as mudanças em si mesmo. Começou a questionar políticas antigas, a considerar reformas que antes pareciam impossíveis, a sonhar com um império baseado em justiça e conhecimento em vez de medo e tradição. Uma noite, sozinho em seus aposentos privados, Ahmed se deu conta de algo que o surpreendeu. Pela primeira vez desde que assumira o trono, sentia-se verdadeiramente vivo. E essa vitalidade estava inexoravelmente conectada aos olhos inteligentes e à voz suave de uma jovem que havia chegado ao seu harém disfarçada de ignorante. O que ele ainda não compreendia completamente era que Safie havia despertado não apenas sua mente e coração, mas também forças que tentariam destruir tudo o que estavam construindo juntos. Conflitos e conspirações. A primavera chegou ao palácio trazendo consigo não apenas o perfume de rosas e jasmins, mas também ventos carregados de perigo.
Yusuf Pasha e Rukiye haviam passado meses observando o crescente interesse de Ahmed por Safiye e agora estavam prontos para agir. A conspiração começou de forma sutil, como sempre acontecia no palácio, onde as facas mais afiadas eram forjadas com palavras. Rukiye espalhou rumores cuidadosamente elaborados entre as mulheres do harém, sugerindo que Safiye praticava artes ocultas para enfeitiçar o sultão. Vocês notaram, sussurrava ela para um pequeno grupo de jovens durante uma sessão de bordado, como ela apareceu do nada e de repente tem acesso privado aos aposentos imperiais? E essas preparações que ela faz com ervas estranhas? As palavras encontraram solo fértil entre mulheres frustradas por sua própria falta de atenção imperial. A inveja, uma vez plantada, cresceu rapidamente. É verdade que ela coleta plantas estranhas durante a lua nova, acrescentou Zeynep, que havia observado Safiye colhendo ervas medicinais no jardim. E sempre sussurra em línguas estrangeiras quando prepara suas poções, disse outra, distorcendo os momentos em que Safiye murmurava orações ou canções antigas durante suas atividades de cura. Yusuf Pasha, informado por Rukiye sobre esses rumores, decidiu usar sua posição de autoridade para legitimar as suspeitas. Durante uma reunião com outros altos funcionários, deixou escapar comentários aparentemente preocupados sobre influências inadequadas, chegando muito próximas ao sultão. Compreendo a sede de conhecimento de Sua Majestade Imperial, disse ele com voz carregada de falsa solicitude, mas às vezes a sabedoria exige cautela. Há relatos perturbadores sobre práticas não ortodoxas no harém. Gulbahar, com sua rede de informantes cultivada ao longo de décadas, descobriu rapidamente sobre as manobras de seus inimigos. Numa noite sem lua, procurou Safiye no Jardim das Rosas. Criança, disse ela sem preâmbulos, você está em perigo real. Rukiye e Yusuf Pasha estão espalhando acusações de bruxaria. Safiye sentiu o sangue gelar nas veias. No Império Otomano, acusações de feitiçaria eram levadas extremamente a sério, especialmente quando envolviam influência sobre figuras imperiais. Mas são apenas preparações médicas baseadas em textos antigos, protestou ela. Tudo o que faço está documentado em manuscritos de Avicena, Galeno, Al-Razi. A verdade raramente importa quando se trata de política palatina, respondeu Gulbahar com amargura. Eles não precisam provar que você é uma bruxa. Apenas plantar dúvida suficiente para fazer Ahmed questionar se pode confiar em você. A situação se deteriorou rapidamente. Algumas mulheres do harém começaram a evitar Safiye abertamente. Outras faziam sinais de proteção quando ela passava. O ambiente de suspeita cresceu até que mesmo as refeições comunais se tornaram campos de batalha silenciosos. Foi então que Yusuf Pasha decidiu escalar suas acusações. Durante uma audiência com Ahmed para discutir assuntos financeiros do Império, introduziu o tópico com maestria manipulativa. Majestade Imperial, disse ele com voz carregada de preocupação paternal. Como seu leal servidor, sinto-me obrigado a compartilhar certas preocupações que chegaram ao meu conhecimento. Ahmed, imerso em documentos sobre reforma fiscal, ergueu os olhos com irritação. Que preocupações? Há rumores, Majestade, sobre práticas não ortodoxas no harém. Mulheres relatam preparações estranhas, sussurros em línguas desconhecidas, rituais realizados durante fases específicas da lua. Ahmed interrompeu-o com um gesto impaciente. São medicamentos, Yusuf Pasha. Preparações baseadas em textos médicos antigos. Eu mesmo verifiquei as fontes. Sem dúvida, Majestade, continuou Yusuf Pasha suavemente. Mas o povo simples não faz essas distinções sofisticadas. Para eles, não há diferença entre medicina avançada e outros tipos de influência. A semente da dúvida foi plantada com precisão cirúrgica. Ahmed dispensou Yusuf Pasha rapidamente, mas as palavras permaneceram ecoando em sua mente. Não que acreditasse nas acusações. Conhecia bem demais a educação e o caráter de Safiye, mas compreendia as implicações políticas. Se rumores de bruxaria se espalhassem para além do palácio, poderiam minar sua autoridade. Um sultão sob influência de uma feiticeira seria visto como fraco, manipulável, inadequado para governar. Naquela noite, Ahmed chamou Safiye para uma conversa privada em seus aposentos.
Quando ela entrou, notou imediatamente a tensão em seu rosto. "Preciso lhe contar algo", disse ele sem preâmbulos. "Há pessoas espalhando rumores sobre suas atividades médicas." Safié assentiu calmamente. Gulbahar me informou sobre as acusações. "E como pretende responder?" "Com a verdade, Majestade. Tudo o que faço está baseado em conhecimento médico documentado. Posso demonstrar as fontes de cada preparação, explicar cada procedimento." Ahmed a estudou intensamente. "A verdade nem sempre é suficiente, Safié. Às vezes, a política exige sacrifícios." Houve um momento de silêncio carregado. Safié compreendeu que Ahmed estava oferecendo uma saída. Ela poderia parar suas atividades médicas, tornar-se uma favorita comum, viver em segurança dourada sem desafiar nenhuma expectativa. "Majestade", disse ela finalmente, "se devo escolher entre minha segurança e minha consciência, escolho permanecer fiel a quem sou." Ahmed sorriu, o mesmo sorriso genuíno que Safié havia despertado durante suas primeiras conversas. Era a resposta que esperava ouvir. "E a sua decisão, Majestade?" "Minha decisão", disse Ahmed com voz firme, "é apoiar a verdade, independente das consequências políticas." O que nenhum dos dois sabia era que Gulbahar, usando sua própria rede de espionagem, havia descoberto evidências concretas das atividades corruptas de Yusuf Pasha. Em breve, os caçadores se tornariam caça, e o jogo de poder tomaria uma direção completamente inesperada. Mas, por enquanto, naquela noite perfumada por jasmins e iluminada por estrelas, Ahmed e Safié haviam feito uma escolha que mudaria não apenas suas vidas, mas o destino de um império. Escolheram a verdade acima da conveniência, o óleo das memórias. O outono vestiu os jardins do palácio com tons dourados e vermelhos quando Safié tomou uma decisão que mudaria tudo. Durante semanas, havia trabalhado secretamente numa preparação especial, misturando essências raras que trouxera escondidas de sua terra natal com óleos preciosos que conseguira adquirir discretamente através de Gulbahar. Era um presente que transcendia protocolo e política, algo que surgia diretamente de seu coração, destinado ao homem que havia se tornado muito mais que um sultão distante. Ahmed estava sofrendo de insônias severas, causadas pela pressão das conspirações crescentes em seu governo. Yusuf Pasha havia intensificado suas manobras corruptas e outros funcionários aproveitavam a instabilidade para avançar seus próprios interesses. Numa noite, quando a lua crescente prateava os ciprestes, Safié finalizou sua obra. O óleo que preparara era uma mistura complexa, essência de pinheiro das montanhas do norte, que lembrava sua infância, lavanda de Provença, trazida por mercadores venezianos, âmbar líquido da região do Báltico e uma gota de água de rosas Damasco, símbolo de esperança renovada. Mas o ingrediente mais importante era intangível. Cada gota havia sido preparada com orações sussurradas em grego antigo, palavras que sua mãe lhe ensinara sobre cura e paz. Era mais que medicina, era um fragmento de sua alma destilado em forma líquida. Ahmed a recebeu em sua biblioteca pessoal, onde o ar era perfumado por incenso de sândalo e o suave crepitar das chamas na lareira de mármore. Quando Safié lhe estendeu o pequeno frasco de cristal, gravado com desenhos delicados, suas mãos se tocaram brevemente, e ambos sentiram uma corrente elétrica percorrer seus corpos. "É um óleo para acalmar a mente e invocar sonhos serenos", explicou ela suavemente. "Aplique algumas gotas nas têmporas antes de dormir." Ahmed destampou o frasco e inalou profundamente. O aroma o transportou instantaneamente para paisagens que nunca visitara fisicamente, mas que reconhecia em algum nível profundo de sua alma. Montanhas cobertas de neve, florestas de pinheiros sussurrando no vento, pradarias onde flores selvagens dançavam sob céus infinitos. "Cheira a liberdade", murmurou ele, fechando os olhos. "Há montanhas que nunca conheci, mas pelas quais minha alma anseia." "É o perfume de memórias", respondeu Safié. "Algumas nossas, outras que herdamos nos sonhos." Naquela noite, Ahmed aplicou o óleo conforme as instruções de Safié. Pela primeira vez em meses dormiu profundamente, sem pesadelos sobre decisões impossíveis ou responsabilidades esmagadoras. Sonhou com jardins onde ele e Safié caminhavam livremente, discutindo filosofia sob cerejeiras em flor,
onde títulos e protocolos não existiam, apenas duas almas se reconhecendo. Quando despertou ao amanhecer, com raios dourados filtrando através das muxárabes de sua janela, Ahmed compreendeu que algo fundamental havia mudado. O presente de Safié não era apenas um remédio para a insônia, era uma declaração de amor expressa na única linguagem que ela dominava completamente, a cura através da compaixão. Nos dias seguintes, o óleo se tornou parte de seu ritual noturno. Mas mais importante que o alívio físico era o significado emocional. Cada noite, ao aplicar aquelas gotas preciosas, Ahmed sentia-se conectado a Safié de uma forma que transcendia as barreiras protocolares que o separavam durante o dia. Uma semana depois, durante uma de suas conversas vespertinas na biblioteca, Ahmed finalmente verbalizou o que ambos sabiam, mas não haviam expressado. Safié, disse ele, interrompendo uma discussão sobre reformas educacionais. Preciso lhe dizer algo que vai além de nossa amizade intelectual. Ela ergueu os olhos do manuscrito que examinavam, o coração acelerando. O óleo que você me deu foi mais que medicina. Foi a primeira vez que alguém me ofereceu algo criado especificamente para meu bem-estar, sem buscar favor ou vantagem política em retorno. Majestade. Não, interrompeu ele suavemente. Deixe-me terminar. Compreendi que o que sinto por você transcende atração ou interesse intelectual. É algo que nunca experimentei antes. A sensação de encontrar uma alma que complementa a minha. Safié sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Durante meses havia lutado contra sentimentos crescentes que sabia serem perigosos. Mas naquele momento, cercada por manuscritos antigos e banhada pela luz dourada da tarde, permitiu-se finalmente ser vulnerável. Ahmed, disse ela, usando seu nome pela primeira vez sem título, seu óleo das memórias funcionou além da medicina, curou uma solidão que nem eu sabia que carregava. Ele se aproximou, estendendo a mão para tocar delicadamente o rosto dela. Então somos dois curandeiros, murmurou, cada um possibilitando que o outro respire livremente. Foi o primeiro toque verdadeiramente íntimo entre eles, não de sultão e súdita, mas de duas pessoas que haviam encontrado uma na outra a possibilidade de serem completamente autênticas. O que nenhum dos dois sabia era que Ruquié, usando uma rede de espiões que havia cultivado pacientemente, descobrira sobre essas reuniões privadas cada vez mais frequentes, e que Yusuf Pasha, desesperado diante de evidências crescentes de sua corrupção, estava preparando um ataque final que testaria não apenas o amor que Ahmed e Safié sentiam um pelo outro, mas sua capacidade de transformar um império. O óleo das memórias havia curado suas almas individuais. Agora precisariam descobrir se seu amor conjunto seria forte o suficiente para curar as feridas de um mundo inteiro. A decisão transformadora. O inverno chegou ao palácio carregando consigo ventos de mudança que soprariam através da história. Ahmed, fortalecido pelo amor de Safié e revitalizado por uma visão renovada de seu reino, tomou uma decisão que ecoaria através dos séculos. Faria dela sua consorte oficial, quebrando tradições milenares que reservavam tal posição apenas para princesas de linhagem real. A decisão foi precipitada pela descoberta de Gulbahar sobre as atividades corruptas de Yusuf Pasha. Durante meses, ela havia pacientemente coletado evidências, usando sua rede de informantes para documentar desvios de recursos do Tesouro Imperial, subornos pagos a funcionários provinciais e alianças secretas com comerciantes estrangeiros que prejudicavam os interesses do Império. Majestade Imperial, disse Gulbahar numa manhã quando foi convocada aos aposentos de Ahmed. Tenho em minha posse documentos que comprovam traição e corrupção sistemática por parte de Yusuf Pasha. Ahmed examinou cuidadosamente os pergaminhos que ela apresentou. Registros de transações fraudulentas, correspondência secreta, testemunhas dispostas a confirmar as acusações. Era evidência suficiente não apenas para destituir Yusuf Pasha, mas para justificar sua execução por traição. Rei Ruquié, perguntou Ahmed, cúmplice, mas motivada mais por ambição que por ganância. Sugeriria exílio para uma província distante onde possa refletir sobre as consequências de suas escolhas. Naquela tarde, Ahmed convocou uma assembleia extraordinária no Salão do Trono. Dignitários funcionários imperiais,
Representantes militares e líderes religiosos se reuniram sob a cúpula dourada decorada com versos caligráficos do Corão. Quando Ahmed emergiu, trajando o caftã cerimonial bordado com fios de ouro e a coroa incrustada com rubis persas, o silêncio desceu sobre a assembleia como um véu sagrado. Súditos leais, sua voz ecoou pelo salão. Hoje enfrento uma responsabilidade dupla: punir a traição e recompensar a virtude. Yusuf Pasha, convocado sem conhecer as evidências acumuladas contra ele, permanecia de pé entre outros funcionários, ainda confiante em sua capacidade de manipular a situação. Ahmed primeiro expôs as evidências de corrupção, apresentando documento após documento que comprovavam os crimes de Yusuf Pasha. O homem que por anos havia roubado do tesouro imperial empalideceu progressivamente, compreendendo que suas manobras haviam sido descobertas. Pela traição ao império e ao povo que servimos, declarou Ahmed com voz que cortava o ar como uma espada, Yusuf Pasha é condenado à morte. Guardas se aproximaram para prender o traidor, que ainda tentou protestar sua inocência antes de ser arrastado para fora do salão. Rukiye, presente entre as mulheres da corte, manteve a compostura, mas Ahmed pôde ver o medo em seus olhos quando anunciou: Rukiye, filha do governador de Bursa, é condenada ao exílio na província de Kars, onde servir como tutora na escola local contribuirá mais para o império que suas ambições pessoais. Mas a verdadeira surpresa veio a seguir. Ahmed fez um sinal, e as portas do salão se abriram para revelar Safiye, trajando vestes de seda azul royal bordadas com fios de prata, caminhando com dignidade natural, que silenciou até mesmo os sussurros. Este império, declarou Ahmed, sua voz carregando autoridade absoluta, sempre valorizou linhagem acima de mérito, aparência acima de substância. Hoje estabeleço um novo precedente. Safiye parou diante do trono e, pela primeira vez em público, ergueu os olhos para encontrar os de Ahmed sem se curvar. O gesto escandalizou alguns presentes, mas Ahmed sorriu. Safiye, filha de Ibn Rashid, demonstrou virtudes que superam qualquer título herdado. Erudição que iguala nossos maiores sábios, compaixão que cura corpos e almas, e coragem que desafia convenções injustas. Por estas qualidades, declaro a minha consorte oficial. O salão explodiu em murmúrios. Jamais na história otomana um sultão havia elevado uma jovem sem linhagem real a tal posição. Era uma revolução expressa em decreto imperial. Ahmed ergueu a mão para silenciar as reações. Que este ato estabeleça um princípio fundamental. Neste império, o mérito vale mais que a origem, o conhecimento mais que a herança, a virtude mais que os títulos. O imã principal, após um momento de hesitação, avançou para conduzir a cerimônia. Diante de toda a corte, Ahmed e Safiye trocaram votos que ecoaram como promessas de transformação social. Prometo, disse Ahmed, valorizar em você não apenas a companheira que escolhi, mas a sábia que inspirará reformas que beneficiarão todo o nosso povo. Prometo, respondeu Safiye, usar qualquer influência que possa ter para promover educação, justiça e compaixão em todo canto deste reino. Quando Ahmed colocou em seu dedo um anel com uma esmeralda persa cercada por diamantes, cada pedra preciosa simbolizava não riqueza, mas responsabilidade. Safiye havia se tornado não apenas consorte imperial, mas símbolo de uma nova era onde o conhecimento feminino seria valorizado e protegido. Nos dias que se seguiram, cartas foram enviadas para todas as províncias do império, anunciando tanto a punição dos traidores quanto a elevação da nova consorte. Muitos governadores protestaram inicialmente, mas a demonstração de que Ahmed estava disposto a executar até mesmo funcionários de alto escalão por corrupção os fez reconsiderar suas posições. O que começara como um caso de amor individual havia se transformado em revolução social. Safiye, a jovem que chegara ao palácio disfarçada de ignorante, tornara-se catalisadora de mudanças que repercutiriam através de gerações. Mas as verdadeiras consequências desse decreto histórico ainda estavam por vir, e o mundo islâmico inteiro observava para ver se essa união baseada em amor e mérito sobreviveria aos desafios que inevitavelmente surgiriam. Consequências e destinos. A primavera que seguiu a coroação de Safiye como consorte oficial
trouxe mudanças que se espalharam pelo império como ondas concêntricas emanando de uma pedra lançada em águas calmas. O decreto de Ahmed não havia apenas unido duas almas, havia estabelecido um precedente que transformaria a estrutura social otomana. Os destinos daqueles que haviam conspirado contra Safiye se desenrolaram com a inexorabilidade da justiça divina. Yusuf Pasha foi executado numa manhã clara de março diante do portão principal do palácio. Suas últimas palavras foram uma confissão completa de suas atividades corruptas, possivelmente numa tentativa desesperada de redimir sua alma antes de enfrentar o julgamento eterno. Ruquiye partiu para o exílio em Kars, numa carruagem simples, muito diferente das vestes luxuosas e ambições grandiosas que haviam definido sua passagem pelo harém imperial. Gulbahar, numa demonstração de sabedoria que apenas décadas de experiência palatina poderiam proporcionar, havia intercedido junto a Ahmed para que o exílio incluísse uma oportunidade de redenção. Majestade, havia argumentado ela, Ruquiye possui inteligência e educação. Usadas para fins construtivos, essas qualidades podem beneficiar o império mesmo longe da capital. Em Kars, Ruquiye descobriu uma vocação que nunca soubera possuir. Ensinando música e literatura para meninas da região, encontrou uma satisfação que suas ambições políticas jamais lhe haviam proporcionado. Suas cartas ocasionais para Gulbahar revelavam uma mulher transformada, que havia aprendido que poder verdadeiro vinha de influenciar vidas para melhor, não de manipular pessoas para vantagem pessoal. Gulbahar, por sua vez, foi recompensada com uma posição que honrava tanto sua lealdade quanto sua sabedoria. Conselheira principal do harém imperial, responsável por implementar as reformas educacionais que Safiye e Ahmed haviam visionado juntos. Aos 45 anos, encontrou-se no centro de uma revolução que havia ajudado a tornar possível. Nunca imaginei, confessou ela a Safiye, durante uma caminhada pelos jardins renovados do palácio, que viveria para ver o dia em que o conhecimento feminino seria não apenas tolerado, mas ativamente encorajado. As reformas implementadas por Ahmed e Safiye transcenderam simbolismo para se tornarem mudanças práticas e duradouras. O primeiro edito estabeleceu que toda a província do império deveria criar pelo menos uma escola, onde meninas pudessem aprender leitura, escrita, matemática básica e princípios de medicina. O segundo decreto foi ainda mais revolucionário. Criou um sistema de bolsas de estudo que permitiria às estudantes mais promissoras viajar para Istambul e continuar seus estudos na Biblioteca Imperial, agora expandida com uma seção específica para textos médicos e científicos. Safiye, agora conhecida respeitosamente como Hakim Sultana, Sultana Sábia, estabeleceu no próprio palácio uma escola experimental onde jovens mulheres estudavam medicina, tradução de textos antigos e administração. Era uma preparação prática para papéis que, pela primeira vez na história otomana, estariam disponíveis para elas. Ahmed observava essas transformações com orgulho que ia além do pessoal. O império que herdara estava se tornando o que sempre sonhara, uma sociedade onde o mérito importava mais que nascimento, onde a educação era valorizada acima da ignorância, onde metade da população, as mulheres, podia contribuir com todo o seu potencial. As reações do mundo exterior foram mistas, mas reveladoras. Muitos governantes muçulmanos inicialmente criticaram as reformas como radicais demais, contrários à tradição. Mas quando embaixadores visitaram Istambul e viram as bibliotecas prósperas, as escolas funcionando, a economia fortalecida por uma força de trabalho mais educada, alguns começaram a considerar implementar mudanças similares. Cristóvão Fernandes, embaixador veneziano, escreveu em seus despachos para o Doge: o Império Otomano está passando por uma transformação que pode alterar o equilíbrio de poder no Mediterrâneo. Um povo mais educado é um povo mais próspero, e um império mais próspero é um adversário mais formidável. Mas talvez a consequência mais importante das decisões de Ahmed e Safiye fosse menos tangível, a esperança que inspiraram em incontáveis mulheres através do Empire. Mães que haviam resignado suas filhas a vidas de limitação severa, agora ousavam sonhar com futuros diferentes. Jovens mulheres que haviam aceito a ignorância como seu destino
descobriam que podiam aspirar ao conhecimento. Nas províncias mais distantes, baladas populares começaram a circular, contando a história da sultana que chegou disfarçada de humilde e transformou um império através da sabedoria. Essas canções, transmitidas de mãe para filha, perpetuaram uma mensagem poderosa. Valor verdadeiro vinha de dentro, e conhecimento era a chave para a liberdade. Uma dessas baladas, coletada anos depois por um cronista itinerante, capturava perfeitamente o espírito da transformação. Ela chegou como sombra, partiu como sol, trouxe livros onde havia véus, ensinou que força está na mente, que alma livre vale mais que ouro. Os efeitos se espalharam além das fronteiras otomanas. Embaixadoras de reinos vizinhos começaram a pressionar seus próprios governantes por mudanças similares. Universidades europeias notaram um aumento no interesse por textos islâmicos sobre educação feminina. O exemplo otomano estava plantando sementes que floresceriam em jardins distantes. 3 anos após sua coroação como consorte, Safiye deu à luz gêmeos, um menino e uma menina. Ahmed insistiu que ambos recebessem educação idêntica, outro precedente que escandalizou tradicionalistas, mas inspirou progressistas através do mundo conhecido. Nossos filhos, declarou ele durante a cerimônia de nomeação, crescerão sabendo que capacidade intelectual não conhece limitações de gênero. Eles serão proof living da sociedade que estamos construindo. As mudanças estruturais finalmente começaram a produzir resultados mensuráveis. A economia imperial se fortaleceu conforme mais mulheres entraram em profissões produtivas. A medicina popular melhorou dramaticamente graças a parteiras e curandeiras treinadas nos novos métodos. A administração provincial se tornou mais eficiente com escribas e tradutoras competentes, mas talvez o resultado mais precioso fosse intangível, a transformação na alma do império. O que havia sido uma sociedade baseada em hierarquias rígidas estava se tornando uma civilização que valorizava potencial humano, independente de origem. Quando Ahmed olhava de sua janela para o Bósforo, onde Europa e Ásia se encontravam em abraço eterno, compreendeu que ele e Safiye haviam atingido algo que nem o maior dos conquistadores poderia alcançar. Haviam mudado não através da força, mas através da inspiração. O Império Otomano estava se tornando um farol de progressão educacional no mundo medieval. E tudo havia começado com uma jovem corajosa o suficiente para cantar sobre liberdade numa língua antiga, e um sultão wise enough to listen. Legado e transformação social. 8 anos haviam passado desde aquela noite fatídica, quando Safiye cantara em grego antigo nos jardins do palácio, e o Império Otomano experimentava uma transformação que seus próprios habitantes mal conseguiam compreender completamente. O que começara como uma decisão pessoal de Ahmed havia se tornado uma revolução educacional que ecoava através de 3 continentes. Em 1804, delegações de reinos distantes visitavam Istambul não para negociar tratados comerciais ou militares, mas para estudar o que os cronistas europeus haviam começado a chamar de o milagre otomano, a transformação pacífica de uma sociedade através da educação. Sir William Hamilton, embaixador britânico, escreveu em seus relatórios para Londres: "É extraordinário testemunhar um império reformar-se de dentro para fora. Onde antes existia apenas poder baseado em tradição, agora floresce autoridade baseada em mérito. As mulheres aqui possuem conhecimentos que fariam inveja a muitos homens educados de nossa própria nação." Safiye, agora aos 27 anos e respeitada em todo o mundo islâmico como símbolo de erudição feminina, havia estabelecido a primeira universidade do Império aberta, igualmente a homens e mulheres. Localizada em Istambul, a instituição atraía estudantes de Córdoba a Samarcanda, de Veneza ao Cairo. A Universidade Hakim Sultana, nomeada em sua honra pelo Conselho de Estudiosos Islâmicos de Alexandria, oferecia cursos em medicina, filosofia, matemática, astronomia, tradução de textos antigos e uma inovação radical, a administração pública para preparar tanto homens quanto mulheres para servir o governo imperial. Conhecimento é luz, Safiye havia declarado durante a cerimônia de inauguração. E luz não escolhe sobre quem brilhar baseada em gênero ou origem. Nossa responsabilidade
é ser as janelas através das quais essa luz pode entrar e iluminar o mundo. Ahmed, agora aos 36 anos, descobrira que governar um povo educado era infinitamente mais desafiador e mais gratificante que comandar súditos ignorantes. As assembleias imperiais haviam se tornado fóruns de debate genuíno, onde políticas eram questionadas, melhoradas e implementadas com participação popular informada. Meu pai governava através do medo, refletiu ele durante uma conversa com Safié numa tarde dourada, enquanto observavam seus filhos estudando no jardim renovado. Eu governo através da cooperação. É mais difícil, mas constrói algo duradouro. Os filhos do casal, Mehmed, Aishi e o mais novo, Osman, foram criados como príncipes e princesas de uma nova era. Todos os três falavam fluentemente turco, árabe, persa, grego e latim. Aishi, aos 6 anos, já demonstrava aptidão excepcional para a medicina, frequentemente acompanhando Safié durante suas visitas às enfermarias que havia estabelecido no palácio. As transformações se estendiam muito além da capital. Na distante província de Trebizonda, onde o pai de Safié havia sido perseguido por se recusar a falsificar documentos históricos, agora funcionava uma biblioteca pública dedicada à preservação de textos antigos. Uma placa de bronze na entrada honrava Ibn Rashid, tradutor e mártir da verdade histórica. Em Kars, Ruquié havia se tornado uma das educadoras mais respeitadas da região. Suas cartas ocasionais para Gulbahar revelavam uma mulher completamente transformada, que encontrara propósito em ensinar meninas a ler e escrever. Compreendo agora, ela havia escrito numa carta particularmente reflexiva, que poder verdadeiro não vem de manipular outros, mas de empoderá-los. Cada menina que aprende a ler é uma vitória maior que qualquer intriga palaciana que eu poderia ter planejado. Gulbahar, agora reconhecida como uma das mulheres mais influentes do império, supervisionava uma rede de escolas que se estendia de Budapeste a Bagdá. Aos 53 anos, havia se tornado a arquiteta prática de uma revolução educacional que beneficiava milhares de jovens mulheres. O impacto se estendia além das fronteiras otomanas. Na França, intelectuais iluministas citavam o exemplo otomano como prova de que sociedades muçulmanas podiam abraçar o progresso sem abandonar sua fé. Voltaire, em seus escritos, louvou a sabedoria de um sultão que compreendeu que a verdadeira força reside em educar todos os cidadãos independentemente do gênero. Na Itália, universidades começaram a admitir mulheres em números limitados, parcialmente inspiradas pelo exemplo otomano. Na Espanha, algumas bibliotecas monásticas abriram suas portas a estudiosas pela primeira vez em séculos, mas talvez o impacto mais profundo fosse nas próprias mulheres do Império. Uma geração inteira crescera sabendo que educação era direito, não privilégio, que suas mentes eram valorizadas, que seus conhecimentos podiam contribuir para o bem comum. Fátima, uma jovem de 22 anos que se tornara a primeira administradora provincial feminina do Império, expressou esse sentimento num discurso durante uma cerimônia em Bursa. Nasci quando mulheres ainda sonhavam com liberdade. Minha filha nascerá num mundo onde essa liberdade é realidade. As estatísticas contavam apenas parte da história, mas eram impressionantes. Os índices de alfabetização entre mulheres otomanas haviam aumentado de menos de 5% para mais de 40% em 8 anos. O número de mulheres praticando medicina havia crescido exponencialmente. Estudiosas estavam contribuindo para traduções de textos antigos que enriqueciam o conhecimento humano. Ahmed havia estabelecido um precedente que outros governantes não podiam mais ignorar. Embaixadores reportavam que esposas da corte em Viena, Paris e Londres estavam pressionando seus maridos para considerar reformas educacionais similares. Uma tarde, enquanto Safié examinava pacientes na clínica que havia estabelecido no palácio, uma jovem mãe trouxe sua filha de 10 anos, que demonstrava habilidade matemática excepcional. Sultana sábia, disse a mãe com lágrimas nos olhos. Minha filha pode ter um futuro que eu jamais sonhei ser possível. Isso é um presente além de qualquer preço. Safié sorriu, lembrando-se da crença de seu pai de que conhecimento era o maior tesouro da humanidade. Toda criança merece a chance de desenvolver seus dons, respondeu ela. Nossa responsabilidade é fornecer oportunidades.
Naquela noite, como havia se tornado tradição, Ahmed e Safiye caminharam pelos jardins onde ele havia primeiro ouvido ela cantar em grego antigo. A mesma fonte ainda tocava sua música cristalina, mas agora era cercada por bancos onde estudantes frequentemente se reuniam para estudar sob a luz das estrelas. "Você ainda canta aquelas canções antigas?" perguntou Ahmed, sorrindo da lembrança que havia mudado tudo. "Às vezes", Safiye respondeu, "mas agora elas têm significado diferente. Não são mais sobre ansiar por liberdade. São sobre celebrar a liberdade conquistada." Ahmed tomou sua mão, entrelaçando seus dedos de forma tão simbólica quanto seus destinos entrelaçados haviam se tornado. "Nossa história de amor", ele disse pensativamente, "se tornou história mais que felicidade pessoal." "Todas as verdadeiras histórias de amor fazem isso", Safiye replicou. "Amor que serve apenas a si mesmo é temporário. Amor que serve à humanidade é eterno." Enquanto caminhavam, Ahmed refletiu sobre a ironia que havia moldado suas vidas. Ao tentar permanecer invisível, Safiye havia se tornado farol de esperança para milhões. Ao escolher amor sobre conveniência política, ele havia fortalecido seu império, além de qualquer coisa que a força poderia alcançar. O milagre otomano estava completando sua primeira década, e estudiosos de todo o mundo começavam a reconhecer que estavam testemunhando algo sem precedentes: transformação social alcançada através da educação em vez de revolução, progresso conquistado através da inclusão em vez da conquista. Mas o verdadeiro teste de seu legado viria na próxima geração, nas crianças que estavam crescendo educadas ao lado de meninos, nas filhas que se tornariam mães confiantes em seu próprio conhecimento, na sociedade que continuaria evoluindo muito tempo depois que Ahmed e Safiye passassem para a história. Anos dourados. A primavera de 1804 trouxe ao palácio de Topkapi uma serenidade dourada que apenas anos de transformação bem-sucedida podiam proporcionar. Safiye, agora aos 27 anos, caminhava pelos jardins renovados onde 3 crianças brincavam livremente. Seus filhos, Mehmed, de 7 anos, Aishi, de 6, e pequeno Osman, de 4 anos, que representavam a primeira geração do Império a crescer verdadeiramente livre das limitações de gênero que haviam definido civilizações anteriores. Ahmed, aos 36 anos, observava de uma varanda de mármore como sua família personificava os ideais pelos quais haviam lutado tanto para estabelecer. Aishi estava examinando plantas medicinais sob a orientação de Safiye, enquanto Mehmed e Osman estudavam textos antigos juntos, ajudando um ao outro com passagens difíceis em grego e árabe. "Eles nem compreendem", murmurou Safiye, juntando-se a Ahmed na varanda. "Quão extraordinária é sua infância normal. Para eles, educação igual é simplesmente como o mundo funciona." "É exatamente como deve ser", respondeu Ahmed, envolvendo seu braço em torno dos ombros dela. "Revolução verdadeira acontece quando o excepcional se torna cotidiano." O palácio em si havia sido transformado além do reconhecimento. O que havia sido primariamente residência real havia evoluído para centro de aprendizado que atraía estudiosos de 3 continentes. A biblioteca, outrora refúgio privado de Ahmed, agora abrigava manuscritos em dezenas de idiomas, acessível para pesquisadores qualificados independentemente de gênero ou origem. Gulbahar, agora com 55 anos, e portando o título de Grande Conselheira Educacional do Império, aproximou-se com sua determinação graciosa característica. A idade havia apenas refinado sua sabedoria, e ela havia se tornado arquiteta de mudança social que se estendia muito além das muralhas do palácio. "Majestades", disse ela, usando a forma plural que reconhecia a parceria completa de Safiye na governança, "a correspondência de hoje traz notícias notáveis." Ela apresentou cartas de todo o mundo conhecido. De Córdoba, pedido de estudiosas para ajudar a estabelecer programas educacionais similares em Al-Andalus. De Veneza, convite para Safiye se dirigir ao Senado sobre reforma educacional. Do Cairo, relatório de que a Universidade Al-Azhar estava considerando admitir estudantes femininas pela primeira vez em sua história de 800 anos. Mais significativa, Gulbahar continuou, carta da Imperatriz Catarina da Rússia. Ela quer visitar pessoalmente para observar nossas inovações educacionais.
Safiê balançou a cabeça em espanto. Quando cantei pela primeira vez nestes jardins, escondendo-me da atenção que poderia me destruir, jamais poderia ter imaginado que minha voz alcançaria Moscou. Ahmed riu, som rico de contentamento que havia substituído a melancolia de sua juventude. Sua voz alcançou mais longe que Moscou amada. Alcançou o próprio futuro. A transformação do império era evidente em cada estatística. Os índices de alfabetização entre mulheres haviam atingido 60%, os mais altos do mundo conhecido. Médicas femininas praticavam em todas as principais cidades. Administradoras gerenciavam províncias com eficiência, que ganhava elogios de comerciantes e diplomatas, mas os números contavam apenas parte da história. A verdadeira medida de seu sucesso estava nas histórias que chegavam diariamente de todo o império. Mães que podiam ler para seus filhos, filhas que sonhavam em se tornar estudiosas, avós que falavam orgulhosamente das conquistas de suas netas, jovens homens que buscavam esposas baseados na inteligência em vez de apenas aparência. Numa tarde do final da primavera, a família real organizou uma celebração para marcar a década desde o decreto revolucionário de Ahmed. Representantes de todas as províncias se reuniram no grande pátio, onde a fonte tocava a mesma melodia que havia testemunhado incontáveis transformações. Rukiye, agora com 32 anos e visitando de Kars, onde havia se tornado diretora do distrito educacional, estava entre os convidados honrados. Sua presença simbolizava a possibilidade de redenção e crescimento que haviam se tornado marcas da nova sociedade. 10 anos atrás, Ahmed se dirigiu à Assembleia de Estudiosos, Administradores, Estudantes e Observadores Internacionais. Tomamos uma decisão que parecia radical para muitos. Hoje vemos que essa decisão não foi revolução, mas evolução. Crescimento natural em direção à justiça que havia sido atrasada por tempo demais. Safiê, ao lado dele, usando vestes de seda azul profundo, bordadas com fios de prata que combinavam com as estrelas acima, acrescentou: conhecimento não tem gênero, sabedoria não respeita limitações arbitrárias e potencial humano floresce quando recebe liberdade para crescer. Esta é a fundação sobre a qual construímos prosperidade. Crianças de várias origens se apresentaram durante a celebração. Meninos e meninas cantando juntos em múltiplos idiomas, demonstrando conceitos matemáticos, recitando poesia que celebrava tanto valores tradicionais quanto novas possibilidades. Uma apresentação particularmente emocionou os observadores internacionais. Grupo de estudantes de 12 anos de diferentes províncias apresentando o drama histórico sobre a importância de preservar a verdade, independentemente da pressão política. O tema ressoou poderosamente, lembrando a todos por que a transformação havia sido necessária. Quando a noite desceu e os convidados partiram, Ahmed e Safiê retornaram ao jardim privado, onde tudo havia começado. A mesma fonte ainda cantava sua canção cristalina, mas agora era cercada por flores que estudantes haviam plantado, rosas de Damasco, tulipas da Holanda, jasmim da Índia, criando sinfonia de fragrâncias que celebrava a diversidade. Você sente falta? Ahmed perguntou sentando-se ao lado de Safiê num banco de mármore esculpido com versos em múltiplos idiomas. Falta do quê? Da simplicidade de ser invisível. Antes de você se tornar símbolo para milhões de mulheres. Safiê considerou a pergunta seriamente. Às vezes lembro da paz de ser anônima. Mas então vejo Aishi estudando medicina sem ninguém questionar seu direito de aprender. Ou recebo carta de jovem mulher em província distante que diz que meu exemplo lhe deu coragem para buscar erudição. E percebo que visibilidade foi preço que valia a pena pagar. E você? Ela perguntou. Sente falta de ter autoridade total sem necessidade de justificar decisões para a população educada? Ahmed sorriu. Governar pessoas educadas é como conduzir orquestra em vez de comandar exército. Mais complexo, mas o resultado é música em vez de apenas obediência. Sentaram-se em silêncio confortável, observando estrelas emergirem sobre o Bósforo, onde Ásia e Europa se encontravam em abraço eterno. As mesmas águas que haviam carregado a jovem Safiê para destino incerto, agora refletiam luz de janelas, onde incontáveis mulheres estudavam, aprendiam e sonhavam.
Nossos filhos enfrentarão desafios diferentes, Safié observou. Eles tomarão como garantidas liberdades pelas quais lutamos para estabelecer e precisarão defender o progresso contra forças que tentariam revertê-lo. Cada geração enfrenta seu próprio teste, Ahmed replicou. O nosso foi iniciar a transformação. O deles será completá-la e estendê-la para lugares que ainda não podemos imaginar. Das janelas do palácio, luz suave se derramava sobre caminhos do jardim onde estudantes noturnos caminhavam, carregando livros e sonhos em igual medida. O som de vozes discutindo filosofia, medicina, matemática e poesia criava murmúrio gentil que falava de mentes engajadas e espíritos livres. Um pequeno frasco do óleo das memórias repousava numa mesa ao lado de seu banco, ainda usado ocasionalmente quando pressões da governança perturbavam o sono, mas mais frequentemente mantido como lembrança do momento quando duas almas haviam se reconhecido através de barreiras que pareciam impossíveis de cruzar. O óleo das memórias funcionou além de nossa cura individual, Safié disse, tocando o frasco gentilmente. Ajudou a curar feridas na sociedade que nem sabíamos que existiam. Ahmed tomou sua mão, dedos se entrelaçando tão naturalmente quanto a respiração que os havia sustentado, através de anos de desafio e mudança. Talvez todas as grandes histórias de amor sejam realmente histórias de cura, não apenas de duas pessoas se encontrando, mas do mundo descobrindo o que se torna possível quando o amor guia a tomada de decisões. Quando a lua se ergueu sobre os minaretes da cidade, que havia se tornado centro de renascimento educacional, Ahmed e Safié sabiam que sua felicidade pessoal havia se tornado algo maior, modelo para como sociedades podiam evoluir quando coragem encontrava compaixão, quando sabedoria guiava poder, quando amor servia propósitos maiores que si mesmo. Seu reinado havia provado que impérios podiam crescer mais fortes através da inclusão em vez da conquista, que progresso podia ser alcançado através da educação em vez da força, que o futuro pertencia àqueles corajosos o suficiente para reimaginar o que era possível. No jardim onde liberdade havia sido cantada pela primeira vez em grego antigo, duas almas que haviam se encontrado continuavam a nutrir um mundo onde todas as almas podiam cantar suas próprias canções de libertação. Em algum lugar distante, nos confins do império onde as primeiras escolas para meninas estavam sendo construídas, uma jovem olhava para as estrelas e sonhava com estudar medicina. Em outro canto do mundo, uma mãe ensinava sua filha a ler usando livros que chegaram através das rotas comerciais otomanas. E em palácios de reinos vizinhos, outras rainhas sussurravam para seus maridos sobre possibilidades que o exemplo otomano havia tornado visíveis. A semente plantada por uma canção noturna em grego antigo havia se tornado árvore cujos galhos se estendiam através de continentes e cujos frutos nutririam gerações ainda não nascidas. Ahmed e Safié haviam descoberto que verdadeiro poder não residia em comandar, mas em inspirar, não em conquistar, mas em libertar, não em preservar o passado, mas em plantar o futuro. Enquanto caminhavam de volta para o palácio, onde suas crianças dormiam pacificamente em quartos repletos de livros em múltiplos idiomas, ambos compreenderam que haviam vivido mais que uma vida, haviam vivido uma transformação. E essa transformação continuaria muito tempo depois que seus próprios nomes se tornassem história, inscrita não em mármore ou ouro, mas na educação de cada criança que cresceria livre para sonhar sem limitações. Fim da narrativa.